Nós estamos fazendo a sequência da exposição do livro de Josué e chegamos agora no capítulo 8. E eu vou associar então este capítulo 8 do livro histórico de Josué, que você pode ter aí aberto na sua Bíblia, em papel ou formato digital, aqueles também nas suas casas, e nós vamos associar o acontecimento desse capítulo 8 também com o lançamento desta campanha de missões nacionais aqui para o nosso Brasil. Aqueles que estão acompanhando sabem que nós estamos analisando o livro histórico de Josué, que é o período das conquistas. O povo de Deus, a nação de Israel, está conquistando a terra prometida, a Palestina, o estabelecimento ali que mais à frente, historicamente, vamos ter a cidade de Jerusalém, e nós vamos ter a nação se expandindo até a região norte, fronteira com a Ciro-Fenícia, que hoje é o Líbano, fronteira também com a Síria, que você conhece, e a fronteira sul com o Egito. Eles estão diante desses desafios, há todo um processo que está em andamento, e o advento anterior foi a derrota que o povo de Israel teve em Ai. E nós observamos aqui que há esta oscilação do povo de Deus, porque no momento que a gente observou a vitória que o povo teve diante de Jericó, e uma muralha da altura dessa parede que está aqui à minha direita, com essa altura de 10, 11 metros, e com uma largura de 6 metros de extensão, onde 2 carros ou bigas, carros de guerra, podiam passar em cima da muralha. E pelo poder de Deus as muralhas vieram abaixo, o povo teve uma vitória estupenda. Mas alguém que estava ali no meio do povo, no meio daquele exército, abrigou o pecado no seu coração, olhou de maneira inadequada para alguns bens materiais, e ele então tomou posse daquilo que a gente chama do anátema, daquilo que fora consagrado para Deus, mas que não podia ninguém tocar. E se tocasse, tomasse posse, isso atrairia maldição, como aconteceu. O pecado oculto de uma pessoa afetou o todo. Isso também remete, a gente falou isso no domingo passado, o cuidado que eu e você precisamos ter com a nossa vida pessoal, com a nossa vida espiritual, as decisões que nós tomamos, aquilo que fazemos. Então, se a gente abrigar pecado, se a gente não tiver uma vida correta diante de Deus, a gente prejudica também o bom andamento da igreja, porque estamos todos conectados. E quando a pessoa também abriga uma falha moral, ou uma falha na sua vida, traz prejuízo para si próprio, mas também traz prejuízo para a sua família, para a esposa, para os filhos, para outra família, para essa família mais estendida que a gente fala. Então, desta forma, nós temos essa responsabilidade, o cuidado que devemos ter. E agora passou esta situação, o pecado foi retirado, o juízo de Deus com Acã, toda a sua casa e seus bens, já foi exercido no capítulo 7, como vimos na semana passada. Chegamos no capítulo 8, e agora nós temos o povo novamente com uma outra oportunidade de lutar contra os habitantes daquela cidade para obter a vitória. No verso 1 do capítulo 8, acompanhe aí, na minha versão diz assim: então o Senhor disse a Josué: não tenhas medo, nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. A gente começa olhando esse primeiro versículo, Deus aparecendo para Josué, e mais uma vez dizendo para ele: olha, não tenhas medo, porque eu estou contigo. A gente observa esta situação, por quê? Porque no momento tem a vitória, e de repente eles fogem diante de um desafio que humanamente era muito pequeno. Cidade de Jericó é uma cidade grande,
e eles venceram de maneira estrondosa. A cidade de Ai é uma cidade pequena, ao ponto de quem foi lá observar a cidade para trazer um relatório para uma operação bélica, logística de guerra, disse assim: não cansa todo o exército não, com 2.000 ou no máximo 3.000 a gente vence. E Josué mandou 3.000, e eles foram derrotados, algo que não estava previsto. Foram derrotados sim pelo pecado, mas agora o pecado foi resolvido, e é natural que surja uma dúvida pelo lado humano. Será que tudo foi resolvido? Deus ainda está conosco? Nós vamos continuar essa nossa missão e vamos obter a vitória? Então Deus aparece para Josué dizendo para ele: olha, foi resolvido, eu estou contigo, não tenha medo, e vocês vão obter a vitória. Aqui, meus irmãos, é algo que eu tenho falado e falo com amor. Estou falando para as minhas ovelhas e falo com carinho. Ponha a sua vida em ordem. Coloque as coisas no lugar. Deus não abençoa a desordem. E quando a gente observa e a gente pensa em colocar a vida em ordem, você tem que fazer um exercício pessoal. É um exercício você e Deus. Você tem que se autoescanear por dentro, e você tem que ver o teu pensamento, o que você anda pensando, o que está ocupando a tua mente, o teu pensamento, como é que está o teu coração, o que você anda desejando, como é que você está investindo tempo, recursos financeiros, o que te traz alegria, onde é que você está buscando? E se nessa autoanálise da tua vida você encontrar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, tire da sua vida. Se tem alguma coisa que atrapalha a tua comunhão, te desvia dos caminhos do Senhor, enfraquece a tua fé, tira. Porque sem desejar, mas tem gente que a coisa na vida não anda porque está distante de Deus. A mão de Deus, Ele não abençoa aqueles que não estão andando de acordo com a sua palavra. Então aqui o que nós observamos o problema foi resolvido, o problema espiritual foi resolvido, a falha foi consertada, e a riqueza maior que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. E quando Deus está presente de maneira forte, nítida, conduzindo a nossa vida, a gente obtém as vitórias que são necessárias para que a gente alcance. Nós temos agora, olhando o texto, e hoje não vou fazer uma exposição como costumeiramente faço, vendo os ensinos todos ali e alguns detalhes, mas apenas para que a gente pense hoje sobre estratégia. Estratégia. O que nós temos aqui é uma situação de guerra, onde quem comanda a guerra, que pode ser um líder, pode ser um general, pode ser um coronel, aqueles que estão liderando, precisam preparar a tropa, precisam ver a munição, como é que vai fazer, qual é o deslocamento, toda aquela logística, como é que a gente chega e os horários. Então nós temos aqui toda uma estratégia sendo colocada em andamento por Josué. O Josué, então, na sua estratégia, ele diz assim: é de madrugada, nós vamos sair com 30.000, aí já pegou 30.000, e eles saem no escuro, 2 da manhã, e eles vão para Ai, em silêncio, e eles passam pela cidade, e eles ficam escondidos, para que os habitantes de Ai, que estavam dormindo, não soubessem que 30.000 soldados israelenses estavam ali. Os outros, aí ele falou, os outros 50.000. Quando amanheceu o dia, e o texto vai dizer para você, depois você lê na sua casa, de madrugada ele pegou os outros e ele foi para a porta da cidade, acampou ali, ou seja, posicionou as tropas. Quando os habitantes de Ai viram, no pensamento de Josué, e foi o que realmente aconteceu, eles vão sair para guerrear.
já ganhamos uma vez desse povo, vamos dar, né, uma pancada de novo. Então, quando eles saírem para guerrear com a gente, eles iriam simular uma situação que já havia acontecido. A gente foge deles, e a gente foge para o caminho do deserto. E foi justamente o que aconteceu. Ao amanhecer eles viram, saíram para guerrear, Josué deu comando e eles fugiram e disseram: estão com medo de novo, vamos lá. E eles foram para o caminho do deserto. Quando eles saíram para essa investida, eles tiraram todas as tropas de dentro da cidade. E ao deixar a cidade desguarnecida, os 30.000 que estavam emboscados, que eles não sabiam, entraram na cidade, queimaram a cidade a fogo. Quem está acompanhando sabe desta situação, do juízo de Deus por aquela cidade. Eu tenho que sempre repetir: não olhe esse evento com lente humanitária de hoje, não olhe esses acontecidos sem entender que Deus é o dono de todas as coisas. Mas o que aconteceu foi que naquele momento em que Josué já havia combinado, e ele percebeu que a cidade estava dominada pelas tropas, ele estendeu a sua espada de novo e convocou o povo agora para voltar na direção da cidade. E o exército de Ai ficou entre dois fogos, entre duas forças ali, e eles não puderam resistir, e a vitória foi completa, como diz o capítulo 8, que você deve ler depois, pedindo ao Espírito Santo que traga orientação e ensinamento para você e para a sua vida. E agora, pensando em estratégia, porque nós também temos uma missão, nós temos também uma luta. A gente tem falado aqui que a nossa luta pessoal, individual de cada um, é contra o mundo, no sentido das tendências do mundo, o que a mídia faz, as situações todas que querem levar as pessoas para distante de Deus, até questionando a existência de Deus, vida após a morte, posturas sexuais, ideologias várias. E a gente observa isso na TV, nos filmes, nos comerciais de TV, nas várias mídias sociais, as tendências todas que querem nos afastar. Então a gente luta contra essa cosmovisão corrompida, que quer fazer a cabeça, que quer influenciar. E aí tem os influencers digitais. Então essa é uma luta. A luta contra a carne, não contra músculo. Não é soma, é sarques, natureza decaída. E a luta contra o nosso inimigo, um anjo decaído, o diabo, persona do mal, uma entidade do mal, com uma inteligência do mal, que se utiliza desse mundo decaído para criar as ciladas e as armadilhas. Então essa luta é a luta nossa individual, mas a gente tem a luta coletiva. E qual é a luta coletiva da igreja? E qual é a luta coletiva do povo de Deus? É a luta de alcançar este mundo decaído, para que ele seja levantado das trevas para a maravilhosa luz do Salvador Jesus. Quais são as nossas armas para essa luta? Quais são os nossos equipamentos para a gente vencer essa luta? Gente, essa luta, que é a luta nossa, ela não é vencida com bomba atômica, ela não vai ser vencida com tanques de guerra, ela não é vencida com AK-47, uma metralhadora potente, fuzil AR-15, mas nós temos uma força, nós temos equipamentos que Deus colocou para cada um de nós e para a sua igreja, que quando a gente se utiliza desses equipamentos, a gente tem a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu alistei aqui, pensando então nesta luta de alcançar, e quando a gente fala alcançar o mundo, a gente está falando de alcançar as pessoas, e quando a gente fala de que a pessoa distante de Deus está vulnerável, mas se ela for alcançada pela graça, ela vai receber a proteção do céu, ela vai receber a presença do Espírito Santo dentro dela, ela vai ganhar significado para a sua vida, ela vai ter a segurança da vida eterna,
A vida pode ter as suas tragédias, as suas dificuldades, problemas no dia a dia, mas vai chegar um dia em que a gente vai encontrar com o Senhor e todos esses problemas ficam para trás. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E a gente vai poder servir. Então, quando a gente luta essa luta para tirar as pessoas desse ambiente, tirar essas pessoas dessa escuridão, tirar essas pessoas dessas prisões, dessas algemas, então a gente está lutando também, coletivamente, como igreja, para que o mundo e o Brasil seja transformado. Eu alistei aqui duas armas, dois equipamentos poderosos que eu e você, que nós temos. O primeiro, nós temos o poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Quem aqui convertido tem convicção que tem o Espírito Santo dentro de si? Levanta a mão, por gentileza. Eu sempre vou fazer essa pergunta. Foto bonita. Então, Deus mora dentro de você através do seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo que veio selar a tua vida, como Paulo fala, ele vem atestar que você foi alcançado pela graça, é a presença do próprio Deus dentro de você. Deus mora dentro de você, porque o Espírito Santo é Deus. E nós temos aquele texto tão famoso e tão abençoado, não é, Davanço? De Atos 1:8, em que Jesus está numa despedida com os seus discípulos. Ele vai ser assunto, né? A gente fala, assunto, ele vai ascender aos céus, ele vai voltar para lá, e ele está falando com os seus discípulos a respeito de algumas coisas, e os discípulos querem data, como o ser humano quer saber quando vai acontecer, a data, como é que é. A gente tem uma curiosidade que ela também é baseada em ansiedade, e a gente tem uma curiosidade que é baseada em insegurança, a gente quer ter controle. E aí Jesus está dizendo, olha, essas coisas não é para você não, fiquem tranquilos. Mas olha o que diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 6 do capítulo 1. E os que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas, verso 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo, não fiquem preocupados, a sua preocupação agora é que você tem que estar preparado, porque eu vou mandar um poder para você. Vocês vão receber esse poder. O que nós temos aqui é que Jesus, ele aparece 40 dias depois da sua ressurreição, os vários encontros, ele vai aparecer a mais de 500 irmãos, os 120 também, que depois ficaram no cenáculo, os 12, tem encontros particulares com Pedro, com o colegiado, na época ainda com os 11, porque Judas havia se perdido. E aí depois desses 40 dias que culmina neste evento, ele vai subir ao céu. 10 dias depois, nós temos a descida do Espírito Santo, completando 50 dias, porque o Espírito Santo chega no dia de Pentecostes, 50 dias. Então, desta maneira, Jesus está dizendo que nós vamos receber poder. A palavra poder aqui é dinamis. E nós temos, na língua original, no grego, a transliteração que a gente faz com a letra que seria o U para a gente. Alguns falam dunamis, mas a pronúncia mais correta é dinamis. E ele está dizendo que a gente vai receber dinamis. Dinamis dá origem à palavra dinamite. É algo explosivo, é algo que chega para acabar. Mas nesse sentido, o Espírito Santo não vem acabar. É para demonstrar a força, é o poder. E Jesus está dizendo que nós haveríamos de receber. Receber porque ele voltaria. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. E aí nós temos o mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as ações da Trindade, aquilo que eles mesmos por sua santa
sabedoria determinaram, mas Jesus volta e depois vem o Espírito Santo de Deus. E é o poder. Hoje tem gente procurando poder. Tem gente que quer o poder político, tem gente que quer o poder financeiro, tem gente que deseja dominação, comandar. E alguns querem até aquele poder sobrenatural de fazer milagres e coisas extraordinárias. Mas o que Jesus está dizendo no texto é que o Espírito Santo vem dar poder para que a gente testemunhe. O maior poder da igreja é a pregação do Evangelho. Cadê o teu glória a Deus, aleluia? Aleluia! Cadê o teu amém? O maior poder da igreja é o Evangelho. Aquele que transforma a vida. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo viria para dar esse poder a nós, para que a gente fosse testemunhas, ou seja, falar do que Deus está fazendo na nossa vida, como Ele transformou a minha vida, a sua vida. Ser-me-eis testemunhas, tanto em que é ao mesmo tempo, não é primeiro em Jerusalém e depois vamos lá em Chile, no último de la tierra, mas é ao mesmo tempo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, Jerusalém, São José do Rio Preto, Judeia, estado de São Paulo, Samaria, Brasil inteiro, porque Samaria é a conjugação da Judeia, mas da parte norte de Israel, então a gente coloca como o Brasil inteiro, confins da terra em todo o mundo. E ele está dizendo que o Espírito Santo veio para levar a gente, para capacitar a gente, para colocar esse poder, e é isso que transforma o mundo, é isso que transforma famílias, é isso que transforma casamentos, é isso que liberta drogados, é isso que dá sentido para a vida, é o poder de Deus, do Evangelho, e é isso que a gente tem que pregar, que falar e que levar para as pessoas. Depois nós temos uma outra coisa também muito poderosa, um equipamento poderoso, que é a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. É a Bíblia que é dada a nós, é a Bíblia que você tem, e que você está aí com a Bíblia impressa ou digital. E eu falei de manhã e repito, eu gosto de papel, até porque sou antigo. Teve gente que veio de manhã, estava com a Bíblia no celular, correu em casa, tirou o cochilo, almoçou e falou, agora à noite eu levo de papel, está ali, ó. Mas nenhum problema se você usa a Bíblia digital. Eu estou dizendo que a minha experiência, eu gosto da Bíblia em papel, porque eu posso folhear, o celular eu vou ter que digitar, olhar, mas eu me adapto melhor com papel. Gente, se um dia você for aqui no meu gabinete para tomar um café comigo, e olhar ali a minha biblioteca, eu tenho as minhas Bíblias desde o meu chamado, e cada tempo que a gente vai ali lidando com a palavra de Deus, expondo a palavra, pregando, então tem algumas que a gente tem que reformar, porque pelo tanto uso, solta a folha, ela é toda arriscada, mas cada Bíblia que eu tenho, a minha mente, ela vai gravando. Então quando eu penso num texto, eu sei em que parte da Bíblia que está, quando eu abro eu sei se ela está nessa página ou na outra, está na parte de baixo, na parte de cima. Gente, é uma bênção. A Bíblia é para ser lida, não é enfeite na tua casa. A Bíblia é para você absorver como um alimento para a tua alma. Você não se alimenta todo dia, você não come todo dia. Então a Bíblia também é para ser lida todo dia, todo tempo, toda hora. Porque ela vai te fortalecer, ela vai te nutrir, ela vai alimentar o teu espírito. E ela vai cuidar da tua mente. Ela vai colocar coisa boa para dentro da tua mente. Ela vai te proteger de ciladas. Essa Bíblia, que é essa palavra poderosa. E nós temos aqui o texto de Isaías no capítulo 55. Abra, por gentileza, e se você tem em papel ou digital, nenhum problema, tá? Isaías 55, o verso 6 ao 11,
é um texto que o profeta está anunciando sobre salvação. Muito bonito. E ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Tão certo como tem terra, com nutrientes, com a força da terra, que você planta, que ela vai fazer germinar, que ela vai dar frutos, que vem a chuva, que rega, e esse ciclo acontece. Ele está dizendo que a eficácia da palavra é como uma colheita que brota, que a gente colhe, e que muitos aqui conhecem melhor do que eu. Ele fala assim: a minha palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito pela qual eu determinei. E a gente precisa acreditar assim. Alguém aqui já ouviu falar o termo? Eu olhei para ver se o irmão Pedro estava ali. Pedro estava de manhã, mas de manhã eu não falei. O Campanha vai saber. Josemar talvez. Guidolin com certeza. Alguém aqui já ouviu falar do termo colportor? Quem já ouviu e sabe o que é o colportor, Rogério? Dá um sinal. Vários sabem. Colportor era um ofício, uma atividade que nós tínhamos muito mais no passado, que eram os distribuidores de Bíblias, que andavam pelo mundo, era um trabalho missionário. Então ele ia num lugar, ele pegava as Bíblias e chegava no sertão, de mula, né, levando ali. Alguém sabe o que é caçoar? Que é aqueles 2 cestos ali, né, que é colocado. E tanto aqui, como em África, como em vários lugares. Mas ele saía pelo interiorzão distribuindo Bíblias. Quem podia pagar, ele vendia, porque ele tinha que ter o sustento. Quem não podia pagar, ele dava. E esse missionário distribuidor, esse colportor, tem uma história que conta que o missionário chegou num lugar, numa cidade, e havia um grupo de homens bebendo e jogando baralho. E ele então abordou aqueles homens e ofereceu a Bíblia. Olha, aqui é bom, a palavra de Deus. E tinha um camarada lá que exercia a liderança, sempre tem aquele que lidera, né? Ele falou assim: eu não quero isso aqui não, moço, isso aí não me serve para nada. E o colportor, com todo jeito, continuou, falou: não, mas é importante, eu estou dando para vocês. Ele falou: isso aí não tem serventia nenhuma. Se você me der isso aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhas para enrolar os meus cigarros de palha. É a única coisa que me serve. Aí o colportor falou assim para ele: então tá bom, eu te dou a Bíblia, com uma condição: você pode até enrolar os seus cigarros de palha, mas você tem que se comprometer comigo que antes de arrancar a folha da Bíblia para fazer o seu cigarro, você vai ler a folha primeiro e você vai então enrolar depois. E começa aqui, de Mateus, do Novo Testamento, e vai adiante. Você vai, eu vou fazer, pode fazer. E deu a Bíblia e foi embora. Gente, anos depois, cerca de 7, 8 anos depois, esse missionário estava numa conferência, e ele estava falando do trabalho dele e tudo mais. E no momento que ele estava caminhando para a conclusão, levantou um homem assim na parte de trás do auditório e falou: missionário, pastor,
E ele então deu a palavra e falou assim: você lembra um dia que você foi na cidade e tal? Ele falou: passei lá. Você lembra que chegou numa praça, tinha uns homens jogando? Ele falou: estou lembrando. Você lembra que nesse dia o senhor ofereceu e uma pessoa disse que ia arrancar as folhas para fazer cigarro? Ele falou: eu lembro disso, e deixei lá e fui embora. Ele falou: aquela pessoa sou eu. E ele disse assim: eu fumei Mateus, Marcos, mas quando eu cheguei, Lucas, mas quando eu cheguei em João 3,16, eu não pude fumar mais a Bíblia. E eu entendi o amor de Deus pela minha vida estou transformada, e eu estou aqui aproveitando para te agradecer, porque você fez isso comigo. A palavra não volta vazia. Conta-se que esse fato é verídico também. No interior aqui de São Paulo, tinha uma igreja pequenina no contexto presbiteriano, e uma igreja, poucos membros, deu uma pancada de chuva. Sabe quando dá aquela tempestade antes do culto? E o pastor pegou a esposa: não, nós temos que ir. E foi, arregaçou as barras da calça e tirou o sapato, pôs o sapato numa sacolinha. Sabe como é, né? Chegou na igreja, enxugou o pé, pôs a meia e tudo mais, e chegou o pastor e a esposa era pianista, não era a Silvia não, tá? Mas não chegou ninguém, os membros da igreja não apareceram, ninguém conseguiu sair de casa, e está a pancada de chuva lá, deu o horário do culto, e aí o pastor falou: não, eu vou começar o culto é para Deus, Deus está aqui, e a gente está, então vai lá, mulher, prelúdio. Ele e a esposa, a mulher foi e tocou o prelúdio. Aí ele seguiu a ordem do culto: sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui, vamos adorar o Senhor e tal. Aí leu, aí cantou alguns hinos e tirou o dízimo, foi lá, ofertou. Chegou na hora da mensagem, o sermão que ele tinha preparado era um sermão evangélico. Aí ele pregou como se tivesse o auditório cheio, falando de Jesus, do amor de Deus, e pregou a palavra, fez apelo e foi embora para casa. Anos depois, a semelhança do colportor, ele estava também num congresso, e aí era um congresso de pastores, e levantou um pastor lá para falar com ele naquele momento, falou assim: pastor, o senhor lembra da cidade e tal? Eu lembro. O senhor foi pastor lá há alguns anos? Lembra um dia que choveu e tal? Lembro. Ele falou: eu não era crente, eu estava de passagem na cidade, mas deu uma chuva tão grande que eu falei assim: a única coisa para eu me molhar menos é a marquise daquela igreja. Gente, ele veio para a marquise, tinha janela no fundo e tinha cobertura. Ele não entrou no salão, ele ficou lá de fora, se abrigando da chuva e olhando pelo vitrô. E ele falou assim, eu olhei e falei assim: tem um maluco aqui sozinho. E ele achando que o pastor era maluco, que pregou, cantou, tirou dízimo. Ele falou: mas quando o Senhor falou, a palavra alcançou meu coração. Naquele dia com chuva eu entreguei a vida ao Senhor Jesus Cristo. Segui a minha viagem, mas a salvação foi comigo. Minha vida foi transformada, Deus me chamou para o ministério. Hoje eu sou pastor na cidade tal, e eu quero te agradecer. Gente, essa palavra não volta vazia. E a palavra de Deus que não volta vazia, que é o instrumento do nosso evangelho, a gente precisa falar dela, e a gente precisa pregar essa palavra às pessoas. A gente sabe que todo crente tem a missão de evangelizar. A missão de evangelizar é de todo crente. A pergunta é: por que a maioria dos crentes não evangelizam? Porque a pesquisa aponta que 80% dos membros em nossas igrejas nunca pregaram diretamente a uma pessoa e tiveram a alegria de ver o Espírito Santo fazendo a obra na vida daquela pessoa a partir da sua própria vida, pregação e testemunho, e ter a alegria de ver essa pessoa receber a salvação, ser integrada na igreja, passar pelo batismo e se tornar irmão em Cristo.
Eu não estou falando da realidade aqui da nossa igreja, até porque eu estou recente, há pouco tempo aqui, não conheço a dinâmica ou a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Mas a pesquisa no Brasil aponta que a maioria dos crentes não evangeliza. E eu sou fruto de uma geração que a gente foi colocado na parede para evangelizar. Aqueles pregadores à moda antiga, eu tinha um pastor que ele dizia assim: tem que pregar o evangelho e tal, porque olha o texto de Ezequiel, Deus fala: se eu falar ao ímpio, e se você tem a obrigação de alertar o ímpio, o descrente da sua vida, e se você não pregar, se você se omitir, se ele morrer e for para o inferno, aí o pastor fazia até uma voz assim mais impostada: o sangue dele o requererei da tua mão. E aí eu ficava pensando: meu Deus, tem gente que vai morrer e vai para o inferno por minha culpa, porque eu não estou pregando. E esta pressão fez com que a minha geração, e falo da minha geração, nós passássemos a dar desculpas para não evangelizar. Às vezes o pastor falava: e aí, já evangelizou alguém? Não, pastor. Aí as desculpas: primeira desculpa, não é o meu dom. A gente foi para o dom. Porque se tem o texto lá, o dom de evangelista, eu não tenho esse dom, então é ele que é responsável. E eu não, meu dom é outro. E aí a pessoa até colocava uma lista lá e dizia: esse aqui, mas evangelizar não. Gente, não tem a ver com dom. A Bíblia fala do dom do evangelista. E Deus coloca pessoas, irmãos e irmãs na igreja com esse dom. O dom de evangelista na igreja se torna carro-chefe da evangelização, que junto com o pastor vai liderar a igreja nas ações evangelísticas. Você conhece alguém que está falando qualquer assunto e o assunto vai desembocar e vai finalizar em Jesus? Conhece alguém assim? Que naturalmente está conversando com uma pessoa, conheceu agora naquele momento, e a pessoa está ali buscando uma oportunidade para colocar Jesus naquela conversa, na fila do pão, do mercado, no posto de gasolina, qualquer assunto, a pessoa tem uma habilidade dada, a pessoa consegue, com sabedoria, colocar o plano de salvação. Então, estes lideram, mas todos os crentes precisam evangelizar alguém. O texto do Antigo Testamento, Provérbios: o que ganha almas, sábio é. E nós temos então aquela figura da antiga, né? Que cada um que você levou até Jesus é como se você tivesse uma pedrinha na coroa. Quem já ouviu esse termo? Né? De ter uma pedrinha. São situações simbólicas até do livro de Apocalipse. Mas a Bíblia fala de galardão, de recompensa. Mas a gente não faz isso para receber prêmio. A gente faz isso por obediência. A gente faz isso porque tem pessoas que, se não reconhecerem Jesus como Salvador, vão sofrer eternamente. Então a gente tem que pregar. Segunda desculpa: não tenho dom. Segunda desculpa: não tenho curso de teologia. E quando a pessoa diz que não evangeliza porque não tem curso de teologia, está dizendo o quê? Que pregar é para profissional. Que para pregar é como se fosse o clero. A gente não tem o clero nem o laicato, né? Mas é que assim, o pastor tem curso teológico, é ele que tem que pregar. Nós não estamos falando de teologia, nós não estamos falando daqueles que precisam conhecer teologicamente a Bíblia e para que possam ensinar a igreja, pregar a igreja. Mas a gente está falando de que os crentes precisam ser treinados, capacitados para poder expor a palavra e colocar o plano de salvação. Então é para todo mundo, não somente para estes que têm a oportunidade de estudar teologia. Terceira desculpa: não sei falar em público. Então está dizendo que só prega quem tem boa oratória. Não dá tempo, outro dia eu falo, mas eu já vi, com toda alegria e com todo respeito, gente que não aprendeu a ler, mas falar com o seu jeito simples o plano de Deus e desencadear o poder de Deus transformando vidas. Então não é uma questão de oratória,
de falar. Tem gente que tem uma capacidade de oratória inata. Antigamente tinha muito essa situação de gente que chegava numa praça, colocava lá um caixote, subia no caixote, chamava a atenção de todo mundo, colocava a sua voz e os seus argumentos, a sua capacidade, parava todo mundo parava para ouvir. Eu contei pela manhã a respeito de um dia, um filósofo famoso do iluminismo, Voltaire. Ele então, ateu, estava passando numa praça e tinha um pregador do evangelho em cima de um caixote falando, e Voltaire estava passando, olhou, se interessou, parou e ficou lá e ouviu toda a mensagem. E como ele era famoso, as pessoas ficavam do lado olhando, quase que não acreditando. É o Voltaire que está ali? É ele mesmo? É, porque ele era famoso, ao ponto dele ficar o tempo todo. Aí alguém foi lá e disse para ele assim: ô Voltaire, você está ouvindo esse camarada aí? Você acredita no que ele está falando? Porque todo mundo sabia que ele era ateu. Você acredita no que ele está falando? Ele disse assim: eu não, mas ele acredita. Caiu a ficha aí? Porque ele falava com uma convicção, com uma autoridade. Então, a gente não está falando destes que Deus coloca com essa capacidade, a gente está falando que todos devem pregar o Evangelho. Aquela frase que você já ouviu: pregue a palavra em todo tempo, quando for necessário use palavras. Quem já ouviu? Pregue o tempo todo, quando for necessário você fala. O que essa frase quer dizer? Testemunho, é pregar com a vida. O que autentica a nossa fala é a nossa vida, é o nosso testemunho. É aquela situação aqui de um crente que ele começa uma nova atividade, e eu vou fazer o exercício com vocês. Quem aqui começou de repente um ano letivo, uma nova turma na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, e que você começa a conviver com pessoas ali, e de repente você vai lá o primeiro dia no seu trabalho ou numa turma nova, segundo dia, no terceiro dia, do nada, a pessoa vira para você e fala assim: você é crente? Quem já passou por isso? Meu Deus, aleluia, essa igreja está pregando. Samuel, a igreja prega. O que fez a pessoa fazendo essa pergunta? O que ela viu em você? Porque você começou a conviver com o seu testemunho e ela começou a ver o seu vocabulário, a sua postura, suas decisões. E ela falou: ah, não, desse jeito só pode ser crente. Aí ela vai e pergunta, né? Você é crente? Aí você fala: sou. E aí pode começar até a chacota, né? Ah, você fica dando dinheiro lá, mandando dízimo lá para a igreja, que é uma coisa natural que vem. E eu tenho dito que pregar o Evangelho, uma das melhores técnicas de evangelismo, é os crentes saberem responder perguntas. São essas perguntas das pessoas que estão ao teu lado, que se você puder ou souber responder biblicamente, o Espírito Santo vai fazer uma obra extraordinária. Você precisa falar que você está contribuindo financeiramente na igreja, não porque o pastor pediu, não porque é uma imposição, não porque é uma mensalidade como se fosse um clube, mas é porque Deus determinou isso, porque Deus quer desenvolver com a contribuição a fé nossa. Deus quer mostrar que Ele dá tudo para nós, que Ele é o provedor de todas as coisas, mas que a gente tem que confiar nele e tirar a usura do nosso coração. Então, explicar para quem você está convivendo, por que você ama a sua esposa, por que você é fiel, por que não tem amante, por que você não assiste ou não coloca a visão em determinados sites ou outras situações, mas explicar a razão da tua fé, como diz Pedro. Então, desta forma, pregue em todo tempo, quando for necessário use palavras, mas tem que falar, gente. O grande estadista de missões, saudoso pastor Edson Queiroz,
Primeira Igreja Batista em Santo André, um homem que transformou a igreja dele quase que numa agência missionária. E ele conta, Edson não está mais conosco, está na glória, mas eu ouvi várias vezes ele falando isso e eu reproduzo. Ele conta que ele chegava às vezes num domingo de manhã e a igreja esperando aquele sermão, né, ao seu coração, e ele falava: gente, sermão de hoje, 4 leis espirituais. Quem já ouviu falar desse folheto? É um folheto evangelístico que apresenta o plano de salvação em 4 leis da física. Então são 4 leis que são colocadas como um exemplo bíblico para expor o plano de salvação. E aí ele dizia assim: hoje é as 4 leis, todo mundo tem aí, quem não tem, levanta a mão, diácono entrega. Ele só começava quando todo mundo tivesse. E ele dizia assim: vou ensinar você, para você fazer isso com um amigo essa semana. Pega aqui, ponto 1, você fala isso, lê aquilo, explica aquilo outro. Ponto 2, faça assim e tal. E no final tem uma oração de entrega de vida. Se no final você está estudando com uma pessoa e essa pessoa quiser entregar a vida a Jesus, você pede para ela repetir essa oração e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Ele fez isso num domingo e ele conta que quando chegou na porta, um jovem com a Bíblia disse assim para ele: pastor Edson, eu sei que eu tenho que pregar, o senhor me convenceu que é uma responsabilidade, um dever meu, mas eu não consigo, pastor. Eu sei que tem que fazer, eu não consigo. Sabe por quê? Porque se eu tiver que falar com uma pessoa em público, pastor, eu fico branco, pastor, a perna treme, eu começo a gaguejar, e eu não consigo. Aí o pastor olhou para ele com aquele jeitão do Edson, falou assim: você sabe que tem que pregar, mas não consegue, mas você sabe que é dever, sei. Mas você quer falar de Jesus para as pessoas? Perguntinha-chave: você quer? Ele falou: quero. Então, se você quer, fecha os olhos aí. Aí o Edson pegou, foi orar por ele, na porta da igreja, e o Edson orou assim: Senhor, abençoa esse jovem, porque ele é um amarelão. Senhor, ele é um covarde. Senhor, ele sabe que tem que falar e não fala. E aí ele diz que quando começa a falar, a perna treme, ele fica gaguejando. Senhor, tira a covardia dele, põe a coragem do céu, põe o poder do teu Espírito Santo, ó Senhor. E ó Deus, coloca alguém no caminho desse jovem, para ele evangelizar em nome de Jesus, amém. Aí ele terminou a oração, disse que o jovem falou: pastor, que oração, hein? Ele ficou até se sentindo mais fortinho, né? Preparado e tal. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: presta atenção, Deus vai colocar alguém no teu caminho para você evangelizar. Aí ele já ficou preocupado de novo, pegou a Bíblia, foi embora para casa. Aí ele ia de ônibus, caminhou. Quando ele chegou no ponto do ônibus, e ele preocupado, né? Ele olhou, não tinha ninguém. Aí ele: ufa, Senhor, não tem ninguém aqui. Ele estava preocupado com quem que ele fosse encontrar. Esperou o ônibus, daqui a pouco veio o ônibus dele, ele deu sinal, e aí o coração acelerou. Ele falou: meu Deus, será que é no ônibus? Quando ele entrou no ônibus, o ônibus vazio, só tinha o cobrador na parte de trás e o motorista dirigindo. E era aquele estilo, né, antigo, em alguns lugares ainda tem, você entra por trás, paga a passagem e você passa para a parte da frente. Aí quando ele entrou, que ele viu, ele falou: ufa, 2, né? Falou: Deus, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Deus, olha a plaquinha lá na frente. O que tem na plaquinha? Fale com o motorista somente o necessário ou o indispensável. Ele falou assim: está vendo lá, Deus? Então não tem que falar para eles, que eles estão trabalhando. Aí ele conta que o jovem pagou a passagem olhando para o cobrador e falou assim, mentalmente falando: está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. E aí passou. Quando você entra no ônibus todo vazio, onde é que você senta? Você tem um leque de opções. Ele pensou: vou sentar na terceira fileira do cobrador para frente, do lado da janela. Por quê? Porque ele queria ficar olhando, ver se alguém ia entrar. Aí ele ficou lá na janelinha, terceira fileira. O ônibus foi, passou direto num ponto, no outro, passou a diminuir a velocidade. Ele falou: meu Deus, e agora?
Quando o ônibus foi parando, ele foi olhando assim, tinha um jovem. Aí ele falou: misericórdia, Jeová, vai na frente. Era um jovem exótico, com todos os penduricalhos que você possa imaginar. Era brinco na orelha, brinco no nariz, cheio de tatuagem, calça rasgada. Ele falou: meu Deus do céu, será que é esse? Aí o camarada entrou lá e ele está preocupado. A pessoa pagou a passagem e encontrou esse layout. Todos os lugares vazios, um assento ocupado na terceira fileira. Qual a possibilidade de alguém que entra neste quadro? Qual a possibilidade de alguém sentar no assento ocupado? Ou naquele ali? Vamos, gente? É zero, nenhuma. Mas quando Deus está no negócio, o camarada passou e sentou do lado dele. Aí ele sentou assim, chegou um pouco para lá e falou: meu Deus, não é possível. E o camarada sentou e cumprimentou: boa tarde. Aí ele: boa tarde. E aí o camarada do lado dele, sentado, olhou na perna dele, ele estava com a Bíblia no colo. O jovem olhou e perguntou: o que é isso? Aí ele falou: é a Bíblia. Posso ver? Ele entregou a Bíblia para o jovem. Quando ele abre a Bíblia, o que ele encontra? Vamos, gente? O folheto com as 4 leis espirituais. Abriu a Bíblia, estava lá, pegou, falou: o que é isso? Aí, gente, a gagueira chegou. É o folheto das 4 leis espirituais. Aí o camarada olhou para ele assim, né? Olhou o folheto e falou assim: mas eu não sei. Você pode me explicar? Quando ele falou: você pode me explicar? O Espírito Santo pegou ele. E aí fugiu gagueira, medo, tudo. Ele ponto 1, ponto 2, ponto 3, explicou tudo. E no final daquele trajeto, aquele jovem estava entregando a vida ao Senhor Jesus. Talvez você não precise passar por uma experiência exótica como essa. Mas a pergunta para cada um de nós nesta noite é: você quer evangelizar alguém? Vou perguntar de novo: você quer evangelizar alguém? Um dos maiores desafios, pastor Samuel, da avanço da igreja hoje, os crentes perderam a vontade de evangelizar. Eu espero que ninguém aqui diante de Deus tenha falado da boca para fora. Mas se tem um desafio nosso pastoral, é criar o desejo, a vontade de que cada crente se torne um evangelista pessoal, que fale de Jesus pelos cotovelos, como estilo de vida, testemunhando, falando. Porque na maioria das igrejas, eu não estou dizendo que você que falou, que quer, não tenha sido sincero, mas na maioria das igrejas, os crentes não evangelizam e não têm vontade. Então, é preciso pedir a Deus, se você tem desejo, vontade de passar por uma experiência extraordinária. Gente, que privilégio! Imagina você encontrar um amigo, ou às vezes pode ser na sua casa. A gente tem na igreja, às vezes, maridos que a esposa não se converteu, uma esposa que o marido não se converteu, às vezes é um filho, é o avô, é o cunhado, é a sogra, o que seja, é um colega no trabalho, um amigo que não tem Jesus, mas que é teu amigo, que você conversa e que você tem um desejo assim, fala assim: meu Deus, como seria bom se esse meu amigo fosse para o céu também. Então esse desejo de ganhar essas pessoas, você precisa colocar diante de Deus. E aí tem o seguinte, é ser sincero e falar assim: Deus, eu tenho vontade, mas eu não sei como. Aí você fala assim: Jesus me ensina. E se você falar isso, Jesus vai te ensinar, vai te usar, vai te dar oportunidades. A garantia que Ele deu para os discípulos, Ele dá para você. É só começar, porque o que Ele disse: o Espírito Santo que está dentro de nós vos fará lembrar, e é Ele que vai colocar as palavras na tua boca.
E é Ele que vai fazer diferença lá. Então, se você deseja, ore. Se você não sabe, pede a Deus, me capacita, me dá a oportunidade, mas usa a minha vida para que outras pessoas conheçam a Jesus como Salvador. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos.